Graça e paz, amém, igreja? É muito bom estar aqui novamente com vocês, trazendo esse louvor abençoado. Eu convido vocês a celebrar aí na tua casa, a adorar. Vamos ter uma noite super abençoada, eu creio, em nome de Jesus, amém? Então celebre essa canção com alegria. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Te amamos, Yeshua. Ao único que a morte venceu, Ele é Deus, Ele é amor, Ele é Cristo. Louvei ao único que a morte venceu.
Graça e paz, igreja do avivamento. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua casa, para a sua família. Está em 1 Coríntios 2,10, diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Deus, ele nunca se escondeu. Deus, pelo contrário, o propósito dele é sempre se revelar a nós. Como diz em 1 Romanos 1,20, que desde a fundação, a criação do mundo, Deus, ele tem se revelado através da criação. E aqui nós lemos que o Espírito Santo, ele conhece as profundezas de Deus. Nós podemos entender Deus, nós podemos compreender Deus através do Espírito Santo. Eu quero dizer que a maneira que eu conheço Deus é a maneira que eu apresento Deus. Deus, ele quer que você tenha um conhecimento dele, um entendimento de quem ele é, para você revelar ele. Nós podemos mudar a realidade de muitas pessoas com as boas novas. Quando Jesus chegou nessa terra e quando ele começou seu ministério, ele mudava a realidade, trazendo nova perspectiva para as pessoas. As pessoas achavam que estavam condenadas, as pessoas estavam ali numa situação de prisão espiritual, de prisão de enfermidade, mas Jesus, ele veio trazer o coração do Pai, do amor, da libertação, da cura e de novos horizontes, de uma vida abundante. A maneira que eu conheço Deus é a maneira que você vai declarar a Ele. A maneira que você conhece Deus é a maneira que você vai falar nesse período que nós estamos vivendo. Deus tem algo novo para mim e para você, e nós precisamos conhecer Deus para sim então revelar em todo o tempo quem Ele é, o seu desejo, o que está no seu coração. Você lembra que Deus, ele nunca se escondeu, e teve um período que o faraó, nós lemos em Gênesis, Faraó, ele teve um sonho e de repente ninguém conseguiu interpretar esse sonho, mas tinha um homem, quem era? José. Por quê? José, ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Faraó teve um sonho de 7 vacas magras, depois 7 vacas gordas, representava 7 anos de escassez e 7 anos de fartura. Através de José, muitas nações foram até Faraó, até o Egito, para eles comprar mantimento, porque Deus, ele tem sempre um propósito. Num tempo de dificuldade, num tempo de caos, Deus sempre levanta homens que vão olhar para o coração do Pai e saber a resposta e saber o futuro. Você não está perdido, você não está condenado, você não vai morrer, porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem tem Jesus tem esperança. E eu quero trazer uma palavra para você. Precisamos traduzir o coração do Pai. Primeiro, Deus tem segredos. Mateus 13:11 diz assim: Jesus respondeu, disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Quando Jesus começou a contar a parábola, as pessoas ficaram maravilhadas. Essa parábola aqui do semeador. Mas os discípulos sabiam que através daquela parábola tinha um segredo, tinha algo a mais, e eles queriam saber a tradução daquela parábola. Foi quando os discípulos perguntam para Jesus: Jesus, explica essa parábola. E Jesus fala esse texto: ei, para você é dado conhecer os segredos do Pai, o segredo do reino dos céus. Você pode conhecer o coração de Deus. Você pode, através de Jesus Cristo, Ele abriu um novo e vivo caminho, ao ponto que você pode, como nós lemos, Deus, Ele revela através do seu Espírito as suas intenções, o seu coração e o seu propósito. Deus escolhe conceder-nos a nós esses segredos como um presente. Isso significa que nós temos acesso até as coisas escondidas. 2 elementos são essenciais no processo da busca dos mistérios: a fome e o caráter. A fome é a força propulsora que nos capacita a tomar posse daquilo que Deus promete, e caráter
é o desenvolvimento do caráter que fornece como um recipiente ao qual proporcionar a bênção. Quando você tem fome de Deus, você se preocupa ou você se alinha com o coração dele e você vai em busca disso. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para essa geração? O que o Senhor está pensando para o seu povo? E aí você tem fome da sua presença, fome de buscá-lo. Quando você também tem caráter, alguém irrepreensível, alguém que as pessoas conseguem ver integridade, sinceridade, alguém misericordioso, alguém com os frutos do Espírito. Você tem o caráter. Esses dois elementos são importantes para você entender o coração e adentrar nesses segredos. Você entra num nível de intimidade quando você faz isso. O grande despertamento do século XVIII, sob a liderança de John Wesley, vibrante manifestação irlandesa de 1859, onde aconteceu sinais, maravilha, eram vistos por toda parte. A gloriosa visitação norte-americana do século XIX por Charles Finney, o poderoso reavivamento do país de Gales, 1904 a 1905, de Evans Roberts, e o avivamento conhecido como Rua Azusa, 1906 e 1909. Sabe qual era o segredo desse êxito desses grandes líderes espirituais do passado? Quando as coisas estavam paralisadas, eles lutavam em oração até que Deus respondesse com o seu Espírito sobre homens, e com resultado eles se convertiam. Todos tinham um desejo, uma fome por mais de Deus. Todos esses homens, eles eram poderosos em oração, em fome e em caráter. Segundo, revelação é um tesouro. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13:19. Revelação como um tesouro. A revelação do reino geralmente é dada como uma semente viva de outro mundo que carrega consigo novas possibilidades. E para você entender uma coisa, revelação sem ação, ela não tem propósito. Entendimento, nossa definição, é um raciocínio cognitivo, chegar a conclusões ou ter entendimento completo de algo. Mas na cultura oriental ou na cultura bíblica, entendimento é uma experiência. Significa se envolver os nossos 5 sentidos. Na palavra grega, entendimento, nesse versículo, significa também como um aprendizado, é algo prático. Significa fazer como uma experiência humana prática. Revelação de Deus, ela nos leva até a metade do caminho, e a experiência nos leva até o fim. Eu quero te falar que Deus, Ele está trazendo revelações. Você que tem fome, você que busca a sua presença, através de momentos no seu quarto, em comunhão com Ele, Deus vai revelando. E Deus pode estar te incomodando por muitas coisas nesse tempo, mas só a revelação de Deus não é suficiente. Você precisa colocar isso em prática. Eu quero dizer que pessoas têm tido revelações de Deus. Quando José, ele entendeu e Deus deu a interpretação daquele sonho para Faraó, foi ele mesmo que colocou em prática. Ele pegou, depois da revelação, sabia que ia ter 7 anos de fartura. Ele construiu celeiros, ele armazenou ali alimentos. Ele colocou em prática a revelação que Deus tinha dado para ele. Muitas pessoas têm revelações, mas não colocam em ação. Eu quero dizer que chegou o tempo de você manifestar e traduzir Deus, colocando em prática as revelações que Ele tem colocado em seu coração. Ouvir sem agir deixou você trancado em uma forma sem poder. Uma revelação precisa de ação. Você lembra de Isaías 6, versículo 1, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num
trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Qual era o propósito de Deus? Se apresentar ou revelar para uma pessoa para não ter propósito, para que ela não tenha uma atitude, uma ação aqui na terra. Olha a revelação que Deus deu para Isaías, foi o ponto de partida. Ele viu o trono de Deus, ele viu os serafins, ele viu que a glória e a aba enchiam o templo das suas vestes, enchiam o templo. Ele viu a glória e ele ficou até com medo, porque ele falou assim: ai de mim. Mas Deus revela a você os céus, o seu desejo, através de sonhos, através de visões, através de pensamentos que vêm do trono de Deus para você agir. Depois que ele entendeu e que ele foi curado, ele foi transformado ali e ele se sentiu amado, ele teve uma revelação, sabe, de que do próprio Jesus Cristo. Isaías foi um profeta messiânico. Foi Isaías que declarou sobre Jesus: maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele falou o seguinte, quando ele ouviu essa revelação do trono de Deus: eis-me aqui, me envia. Ele se posicionou não só para ter revelações, mas para colocar em prática essas revelações. Eu quero te dizer que Deus hoje quer revelar grandes coisas para a sua vida, para essa geração. Seja instrumento de Deus, seja alguém que tenha fome, porque Deus, Ele se revela, e através do seu Espírito Santo, que está dentro de você, Ele vai revelar grandes coisas que Ele fará na sua vida e para essa geração. Amém? Nesse momento eu quero orar por você. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós queremos dizer que o Senhor se revela a nós, através do Espírito Santo, e em nome de Jesus, nós queremos ouvir os seus segredos, mas também queremos colocar em prática, meu Deus. Senhor, como Isaías disse, nós queremos declarar nessa noite: eis-me aqui, nos envia, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade aqui na terra, em nome de Jesus. Abençoa os teus filhos, abençoa essa família, abençoa, meu Deus, cada um que está ouvindo essa mensagem, que se fortaleça do Senhor, na força do seu poder, Senhor, que se levante com autoridade, com ousadia nesse tempo, porque assim o Senhor procura homens, mulheres que têm um desejo, meu Deus, de ser instrumento em tuas mãos. Assim nós oramos e glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Nós vamos passar aqui as contas do ministério, que Deus coloque no seu coração, que você seja generoso com a obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Muito bom estar esse tempo com vocês. Graça e paz.